Bora pro quarto. Esse aqui é o vídeo do mano Richard. Conheço o Richard, o canal do Richard há... Não lembro quanto tempo, mas eu conheço há um bom tempo, mano. Richard é muito bom. Cara, o Richard, ele tem uma filosofia... Uma filosofia é uma palavra muito formal, né? O Richard, ele tem uma visão dos games que eu sinto muita identificação, assim. Eu gostaria de fazer um vídeo com o Richard um dia. E o Half-Life 3, hein? Tá saindo uns vazamentos, né? Tá saindo uns vazamentos aí. Interessante, mano. Será, velho? Finalmente. Vamos lá. O folclore japonês em Sekiro. Vamos entender. Que porra é aquela de Sekiro, mano? E o Sekiro, ele é do folclore japonês, né? Eu tô muito animado pro Kong, porque ele vai muito abordar do folclore e cultura chinesa, mano. Não que eu seja mega fã de cultura chinesa, mas eu acho muito da hora os designs. Tô começando a dar atenção pra cultura chinesa agora, mano. Teve o Wolong, que é o da Koei Tecmo, barra Team Ninja. E vai ter o Wukong, né? Aí deve ter outros jogos assim, mas tipo, não abordam tanto. Acho que é porque o Ocidente, ele tem olho muito... Não sei dizer, acho que os Estados Unidos conseguiu passar uma imagem bem negativa da China, assim, todo mundo passa aquela China. Aquela parada de antigamente, tipo, cara, é produto da China, é produto medíocre, produto vagabundo. Hoje em dia tá virando o contrário, né? O produto da China tá ficando melhor. É tudo uma guerra de visibilidade, né? Agora é a China que tá conseguindo fazer os Estados Unidos ter uma má imagem, é tudo isso. Kung Fu Panda, papo reto. Kung Fu Panda não é novo. Light Fairy Tail é um bom jogo que aborda a mitologia chinesa, olha aí, ó. Ter jogos tem, né? A questão é, tipo, é que a massa não liga, né? Não dá tanta atenção pra jogos que dão atenção pra cultura chinesa. Tanto que o Wolong, ele deu uma passada reta, né? O Nioh até que ele foi bem. O Wolong, a gente tem Dragon Ball, né? Que tem bastante coisa da cultura chinesa. Porra, tem que ter um vídeo sobre o folclore da cultura chinesa depois do Wukong, mano. Lotado de referências ao Sekiro é lotado de referências ao folclore japonês e muitas delas você nem deve conhecer. Quando você tá jogando videogame e se depara com um bicho esquisito e muito diferente de tudo que você já viu, você pode acabar se perguntando: como esses caras tiveram essa ideia, mano? Na verdade, essa Inspiração ideia atrás de não veio do inspiração. nada. Ela provavelmente é fruto de uma pesquisa muito profunda sobre um mito, pra no fim dar vida a algo novo e único. Como esse gigante aí feito de... Cara, esse bagulho é bizarro. Isso daqui é uma das várias criaturas peculiares que nós temos em Sekiro. E todas elas têm algo em comum. O folclore japonês. Esse Wolong não. Dragão do Dragon Ball. Se for jogar o Black Mesa, eu jogo um remake da expansão Blue Shift também. Black Mesa Blue, meu Deus do céu. Prazer. Richard. Até darem data pro Half-Life 3, pra quem não conhece, Sekiro é um jogo de ação da From Software ambientado na era Sengoku do Japão, contando a jornada de um shinobi em busca de vingança de um clã de samurais que o aprisionaram e sequestraram seu lord. O jogo tem fortes elementos de exploração, stealth, pra mim o Sekiro é o melhor jogo da From, e também carrega fortes elementos do folclore japonês. Que eu joguei. Grande parte desse folclore é muito puxado do shintoísmo e a sua filosofia, adorando deuses chamados de kami, que representam elementos tanto naturais, ancestrais ou só fenômenos mesmo. A filosofia do shintoísmo é a busca pela pureza espiritual e o respeito pela natureza e os seus antepassados. O mundo do jogo, do contrário de Dark Souls, é muito mais real, já que, por exemplo, o clã China realmente existiu, enquanto o Lord é mais imaginária, exclusiva ali daquele universo, sabe? É como se você se inspirasse na Torre Eiffel pra criar uma dungeon com o formato dela. Tem mod dublado? Isso foi meio viajado, mas deu pra sacar, né? Mas mesmo que o universo de Sekiro tenha muitos elementos reais, muitos dos seus seres são bem diferentes. No caso, eu me refiro às criaturas, que flertam com força. Ah, mano, pra mim esse é o pior bicho do jogo, mano. Sempre que eu encontrava um mini-boss, eu tentava matar ele. Esse desgraçado eu não conseguia matar, mano. Eu nunca descobri a manha de matar esse filho da puta. Com os yokais, monstros sobrenaturais que conquistaram boa parte da sua fama graças às enciclopédias dedicadas a eles. Muitas delas ilustradas por Sekien Toriyama,
um artista que se encarregou de catalogar vários seres em massa no período Edo, a serviço do clã Tokugawa. O cara basicamente fez uma fundação SCP com papel e pincel. Um desses inúmeros yokais é o Tengu, representado no jogo pela máscara nariguda e vermelha que Ishin usa em um dado momento da história. O Sop, Ela simboliza um demônio poderoso e muito semelhante a um deus, que muitos acreditam que era mais baseado nas aves de rapina, Oda se com um bico inspirou mais pra longo. fazer o Sop. Mas com o tempo, os caras começaram a mudar essa visão dos Tengu para algo mais humano e menos aviário. E aquele bico virou um nariz, tão alongado quanto. Os Tengu, de um modo geral, se encarregam de punir Esses qualquer efeitos sonoros samurai que tá ou monge colocando. budista, caso eles se corrompam ou cometam algum crime. É como se fosse uma polícia espiritual. Mas um Tengu não se limita à sua aparência. Ele é considerado um bicho muito experiente em artes marciais. Esse arrombado de ouro e no da jogo água a gente reduz tem minha os expectativa textos de vida esotéricos que ensinam vários golpes novos. E um deles é uma recompensa do próprio Ishin vestido de Tengu. É como se fosse uma parada mais simbólica, sabe? O escultor e o demônio do rancor. Outro O demônio personagem do que faz rancor uma coligação foi um boss que eu com não o matei, eu não folclore encontrei é o ele, mano. escultor, que Se por for si o que eu tô só já pode pensando. fazer referência a um yokai conhecido como shoujo, seres com cabelos ruivos e desgrenhados, como os orangotangos, e que gostam bastante de álcool. Essas duas Álcool. informações são cruciais para relacionar os dois. Pinox japonês. Afinal, o escultor possui o apelido de Sekijo, e eu não escrevi errado, que significa orangotango de um braço só, além de ter treinado como shinobi Sekijo. no passado, junto com os macacos do Vale Submerso. E não para por aí. Ele gosta Pô, a bastante ambientação de de bebidas Sekiro de é macaco, que absurdo. seriam basicamente Nossa, essa área é frutas cheia de colhidas nas macaco, árvores mano. pelos Isso é muito primatas chato. e deixadas para fermentar. Essas bebidas sempre são alcoólicas e entupir ele com elas vai inclusive revelar detalhes da sua lore de tão bêbado que o brother fica. Perceba como Cara, isso que é legal, tipo, eles pegam detalhes da cultura, do folclore, né? E colocam dentro da narrativa, tipo, no folclore japonês eles eram alcoólicos. E você dando álcool pra ele, ele te dá informações barra itens, esse tipo de coisa. Eu acho muito foda. Joguem ele do controle sem aim, assiste, dá pra morrer pra... Half-Life primeira pessoa, jogo primeira pessoa, eu gosto de jogar no teclado. tudo até agora tem algo a ver com o Baixei esse aqui essa macaco semana. dele. Isso reforça bastante a relação dele com Eu só zerei, o mano. yokai e ao animal. Só saibam de uma coisa. Não deixem esse velho esculpidor Mas de deve ser Buda legal, né, cheio de platinar. ódio e com sede de sangue. Senão a coisa vai ficar feia, em todos os sentidos. O que acontece é que, na lore, o escultor cometeu vários Olha os papel que assassinatos explode no do passado. Naruto. E isso acabou se acumulando dentro dele como uma espécie de karma ruim. E isso resulta numa criatura que se apresenta pra gente no momento em que retornamos da luta contra o dragão divino. E relaxa aí, cambada, que eu já vou falar dele. Nos Cambada? arredores de Ashina, em meio a chamas, podemos encontrar um boneco do escultor, que nos leva a uma arena fechada, em que o Caramba. demônio do rancor nos espera. Esse Pô, deve ter chefe muita é a coisa nesse jogo que eu não consequência das não ações encontrei, do velho. NPC, transformando ele É, eu basicamente em não um encontrei Oni. esse No monstro. folclore, Onis são basicamente como capitães do submundo, yokais corpulentos que têm um ou mais chifres crescentes nas suas cabeças. Eles basicamente só trazem problemas para as pessoas e quase nunca significam alguma coisa boa. Um Oni surge quando um humano perverso da pior espécie morre, e a sua alma se encontra num estado muito longe da redenção. Assim como o passado sanguinário do escultor cheio de morte. E aí, a consequência você já Você sabe. força E isso você é a mais do jogar que Dark Souls confirmado no novamente jogo. dentro do Não é Sekiro. teoria da minha cabeça não, tá? Falam que esse boss é tenso, mano. Macaco! Falando em macacos ainda, por que a gente não comenta um pouco sobre os macacos do biombo também, hein? Eles não são nem um pouco amedrontadores. Então, é mas uma um boss fight. É uma boss fight diferente, né? Tipo, você só tem que achar eles e tal. Sofri mais ainda que um boss final. Nossa, ainda bem que eu não encontrei ele, velho. que dá uma trabalheira, isso eu garanto. Eles consistem em 4 macacos que protegem a criança divina do rejuvenescimento, uma NPC que guarda a lâmina mortal, um dos principais objetivos do jogo. Cada macaco é especialista em um sentido do corpo, e eles têm nomes. Ou seja, um primatinha chamado Iwazaru vai ser expert na audição, outro chamado Mizaru na visão. O Kikazaru tem a boca grande e vai avisar os parceiros dele sobre você. E por fim, o Shizaru, que é simplesmente invisível.
Eles fazem referência à versão budista de uma história chamada Os Três Macacos Sábios, onde cada macaco representa os princípios de não ver o mal, não ouvir o mal e assim vai indo. É interessante citar também que o nome de cada macaco é oriundo de um ditado japonês, que diz basicamente o nome deles no seu significado literal, onde a palavra zaru, com um traço no final de cada nome, é uma conjugação negativa para o verbo que vem acompanhando ela. Certo. Se a gente associar Eles não são zaru boss, com né? outro fato de que a palavra sem o traço no começo é uma versão modificada da palavra saru, que significa macaco, dá pra entender por que tem emojis de macacos tampando ouvidos e bocas no WhatsApp. Caralho. Mas de bicho pequeno já basta eu com os meus 1,60. Vamos pra coisas grandes. Caralho. Bora Caralho, falar do Richard, 1,60, mano. Cara, é mais baixo que eu. vilão mais famoso do jogo. O Guardião Primata por si só, chamado também Pô, de 1,60 é Guardião foda. Leão ou Shichizaru, é um boss Shichizaru. imortal na lore, que guarda um item importante para um dos Pô, finais esse do macaco game, é foda, a hein, mano. Lotus do Palácio. Ele não é uma representação de algo Esse é o exato macaco que tem nos duas contos. fases, né? Você A gente mata só tem ele, você fica coisas feliz incertas, e... como o livro Uji Shui Monogatari, que conta a história de um deus cobra chamado Chuzan e um deus macaco Que você tem chamado um de Koya, 1,60. Não que tenho nada exigiam contra, mano. Eu faço sacrifícios parte do humanos time dos vivos baixinhos. e quase foram mortos por um caçador que estava revoltado com isso. Assim como no jogo, ele quase foi decapitado. Mas por ter prometido nunca mais exigir aquele tipo de sacrifício, o macaco do conto foi poupado de perder o coco. De novo, é um conto que pode muito bem não ter nada a ver, mas várias informações batem com o primatão do Sekiro. Como os dois terem pelagem Eu branca, estudo japonês, que só lembra parece- uma espécie então. de animal chamada de macaque, desse Macaque. jeito mesmo. O do conto Cara, é um é macaco alto, do gênero mas não neutro, tanto mano. quanto o boss do jogo. E também tem o fato dos dois terem algo a ver com perder a cabeça. Mas fora isso, a gente pode comentar de outro bicho que tá dentro do macaco. Uma centopeia, que é um motivo dele ser imortal, inclusive. Ó. Centopeia, pra mim, um dos bichos As mais... centopeias são a consequência da que corrupção me dão um daqueles que nervoso, mano. buscaram Ô, na as moral, olha águas. isso aqui, velho. É sério. Eu adoro inseto, natureza, esse tipo de coisa. Mas... Centopeia, mano. Ah, mano, esse bicho pra mim não dá, velho. Eu não ia conseguir ver esse bicho, não, mano. Eu não ia conseguir, tipo, querer matar, pisar, assim. Eu não queria chegar perto, eu ia sair correndo, mano. Por mais que esse bicho ande mais lento que uma tartaruga. Rejuvenescedoras do Palácio da Nascente. Essas águas se originam do dragão divino e concedem uma espécie de imortalidade para quem consome elas. Não tem uma origem correta para essas centopeias, Bichinho mas é sem perna pra provável ser- que elas Então, infectem quem beba tá dessas maluco. águas, ou elas sejam a infecção em si. Isso é reforçado pelo fato de que no fundo do Lago da Nascente Carai, tem um 4K. cadáver de uma carpa rodeada por centopeias verdes e brilhantes, o que pode indicar que elas seriam a fonte dessa corrupção de alguma forma. Mas o que diz Putz, eu entendo que, tipo, o Richard tem que pegar coisas muito específicas pra ilustrar, né? Tipo, isso aqui. Mas, nossa, a qualidade tá muito baixa, mano. Nem dá pra ver direito. do folclore, hein? Bom, para começar, existe uma espécie real desse animal chamada de mukade, Mukade. nativa do Japão. Conhecida por poder alcançar até 20 centímetros de largura, eu acho. tá e também maluco. por suas altas doses de veneno. Já nas lendas, há uma variante yokai dele, Debaixo chamada d'água, de Lentimbas. mukade, que pode crescer em proporções titânicas, chegando até a se enrolar em cadeias de montanhas, assustando até mesmo os dragões. Pensa num treco desse, mano. Só pensa. Fora o tamanho exagerado, são criaturas quase impenetráveis. A menos que a espada que você use fique coberta de saliva. Algo parecido Nossa. com as centopeias do jogo, que só podem ser mortas pela lâmina mortal. Uma pena que não dá pra simplesmente cuspir na espada dentro do jogo. Esses monstros... Agora faz sentido, porque esse personagem aqui que ensina as coisas pra nós, ele falava, né, que ele não morre, e você pode usar ele de treinamento justamente porque ele não morre. Então agora faz sentido, porque você tira essa parada dentro dele, essa centopeia, e ele morre pra valer, né? Tal. Uma pena que não dá pra O simplesmente Kong cuspir rodando no na meu espada PC. dentro do jogo. Esses monstros, como dito antes, são parasitas que vivem de forma muito estável dentro dos seus hospedeiros. Mas infelizmente Imagina ter não um dá bicho pra desse trabalhar muito dentro com a do seu lore corpo, deles, velho. porque ela é meio vaga e aberta a interpretações. Mas as relações que eu fiz antes com as águas
podem funcionar bem. Afinal, o guardião primata estava próximo a uma dessas fontes de água, e a monja corrompida protegia um lugar cheio dela. Monja essa que é também um inimigo oriundo de uma história muito diferente. Nossa, essa aqui eu fiquei até que um tempinho pra matar ela, mas foi uma boss fight satisfatória, assim, tá ligado? Aquele tipo de boss fight que você fica muito tempo, mas você não tilta. Tipo, você sabe que é matável, você sabe que você consegue matar tranquilamente, você só precisa decorar os movesets, e decorar os movesets e ficar morrendo e aprendendo é bom. Tipo, foi uma boss fight que eu gostei de fazer. A gente comentou aqui. A meta é rodar Shadows em 320p. A monja foi inspirada na história de Yao Bikini, onde um pescador acaba pegando um peixe bizarro com um rosto humano, que não é um peixe normal, tá? E leva a carne dele para servir para os seus convidados, que, sendo espertos, não comeram, mas esconderam a carne nas suas roupas. Entretanto, um dos homens ali, que já estava bêbado, nem se importou com isso e levou a carne do peixe para sua filha comer. E ela de fato comeu, mas isso acabou amaldiçoando-o a ficar jovem para sempre. E quando ela se casou, perdeu seu marido já velho, enquanto ela tinha a mesma cara de 20 anos. Isso se prolongou por 800 anos, conhecendo e perdendo vários maridos de velhice, apagando completamente a vontade de viver da moça, que morreu com um vazio dentro de si, odiando a sua... Richard, você disse... vazio? própria imortalidade. Essa história tem um ponto em comum, que é, obviamente, a imortalidade. No caso do conto, o peixe estranho é a fonte de tudo, enquanto em Sekiro pode ser a centopeia que habita o corpo da monja corrompida. A máscara bizarra que ela usa é uma Hanya, usada em teatro japonês. Caralho, chamado... o Richard estudou legal esse vídeo aqui, mano, é muito detalhe, tipo... saber exatamente, provavelmente deve ter algum wiki, né, que mostra exatamente, mas mesmo assim tem que dar uma boa lida. Richard é o JD. No e Kyogen, bem como nas danças de rituais shintoístas Kagura, sendo a sua aparência a representação das almas das mulheres que se tornaram demônios por obsessão ou ciúme. Porra. O Dragal divino. Finalmente, senhores, é hora de falar dele. Que tanto essa boss fight ela é muito foda, mas tipo, a começar que é só pelo espetáculo, né? No Japão porque não são como os que conhecemos. Não tem Eles muito segredo. um design mais serpentino e estão muito associados à água. Afinal, as lendas clássicas dizem que se uma carpa conseguisse chegar no topo de uma cascata específica, ela viria a se tornar um dragão. É legal citar que os mini dragões que a gente enfrenta antes da segunda fase desse chefe representam a parte doente e podre da árvore e do dragão, sendo os brancos e cinzentos os mais doentes, enquanto os mais escuros saudáveis. E até mesmo podem ser uma representação física da praga do dragão, uma doença que acomete o protagonista e todo mundo ao redor dele, se você morrer demais. Matar os mini dragões... você ser punido... Você ser punido com os NPCs morrendo por morrer demais num jogo em que morrer faz parte da mecânica é foda, mano. Não tinha tio nessa fonte. Provavelmente não, né? Quando é assim, mano, eu vou em outra fonte e faço tio só pra colocar em cima. Esbranquiçado seria como se Sekiro estivesse cortando as partes podres. Tanto é que na segunda fase a árvore seca floresce em folhas de sakura e o dragão divino surge, aparentemente saudável como nunca. A espada que ele utiliza para bater é conhecida como uma relíquia muito antiga do Japão, chamada Espada dos Sete Ramos, usada em cerimônias a maioria das vezes. Ela foi forjada no reino de Baekje, na Coreia, e entregue depois a um imperador japonês ou imperatriz. Isso prova que o dragão do jogo não veio do Japão, mas do Oeste. Um estrangeiro, digamos assim. E por ser estrangeiro, não era para ele ser originalmente um tipo de deus nas terras de China, mas sim a Grande Serpente. Cara, essa Grande Serpente pelo jogo... Tem o quê? 3? A Grande Cobra Serpente... Gigante, e são 2 delas, tá? É o deus original daquelas terras. Mas o dragão, que chegou depois, tomou o lugar da cobra, vivendo no céu em seu lugar. Basicamente um Shenlong albino chegou em China, é muito lindo. Viu que a terra era da hora, chegou na cobra e falou, minha filha, chispa.
Esse trono é meu. Bem, o fato dela ser uma cobra gigante pode lembrar a Uabami, uma cobra que representa o ciclo da vida e juventude eterna. Um tema bem forte em Sekiro. Tanto é que a gente pode encontrar inúmeras peles de cobras penduradas nos penhascos das tudo árvores pensado, na né, área velho? em que ela fica, significando que ela provavelmente é bem velha. Mas o dragão divino também tem imortalidade, né? Exato. E isso fortalece a ideia de que ela tenha o mesmo potencial. Pô, mano, tomara de que o oferecer próximo jogo da From e, portanto, seja Souls-like e seja não teria, entre aspas, nessa vibe mais de um Sekiro, modo jogo geral, a busca diferente pela de imortalidade dos Soulsborne. povos de Ashina. Ou será que afetou? O motivo de eu jogar Sekiro tem... Agora, o mudando de Homem assunto, Corda, um esse eu dos quero seres saber, que mano. mais me chamaram a atenção ao decorrer da minha gameplay é esse gigante feito de cordas aí. Um dos bichos mais bizarros de Sekiro e o que mais me motivou a fazer esse vídeo. A princípio, chamam ele de Homem Corda. Nossa. Só. Mas fuçando na net, a única referência que faz bastante sentido pra ele é os Shimenawa. Cordas muitas das vezes enormes enroladas entre si, Cara, eu feitas trampo, de véio. palhas de arroz ou cânhamo. E deixa eu te perguntar, você sabe o que é cânhamo? É cannabis. Isso mesmo, não tô zoando. Então é meio que 50% de chance desse monstro de cordas ser feito de verdinha. Seria no Ave mínimo ainda mais Maria. bizarro, pra não dizer cômico, né? E só pra deixar esclarecido, o uso de cannabis pra fazer essas cordas foi proibido assim que a lei de 1948 entrou em vigor. Então atualmente eles só fazem shimenawas de palha mesmo. Os shimenawas servem pra proteger mas o isso é local só pra em que fazer a são corda? colocados de espíritos malignos. E também Noite. são colocados em Salve, objetos para atrair espíritos ou fazer eles habitarem dentro deles. Isso aí é chamado de Yorishiro. Esses cordões podem ser encontrados mais em templos na maioria das vezes, o que faz sentido no jogo, afinal o gigante te pega de um lugar e leva para um templo. Acho que os tópicos principais que eu queria abordar já se foram, mas ainda assim eu gostaria de falar sobre mais algumas coisas extras que vocês pediram para que eu não deixasse de fora na aba comunidade do canal. E eu já vou avisando que não deu para botar tudo, porque eu não consegui achar nada a respeito na internet sobre algumas não coisas. achou direito. Então me perdoe se o que você sugeriu não apareceu por aqui, beleza? Ó, essa boss fight é muito foda, só que ela é fácil, né? Só pelo show. Bem, Fantasmas. a primeira dessas coisas são Bicho os desgraçado. Desgraçado, mano. Pior mini-boss desse jogo, velho. Porra, mano. espíritos decapitados. Eles são basicamente as almas de guerreiros corrompidos que lutaram por Ashina. Eles não podem Tem que ser colocar mortos se o jogador não essa tiver passiva usando aqueles na- confetes divinos, que é na como katana. se fosse uma resina pra passar na espada, que nem Dark Souls. O que a gente sabe sobre eles na Eu não lore sabia é disso, que esses né? guerreiros sem cabeça coletam as almas dos mortos em zonas de sofrimento para alimentar o poder que eles têm. Você não conseguia dar dano nele com a espada normal e ele ainda te jogava uns bagulho roxo que você morria direto. Nem afetava a tua vida. E podem até tirar a alma dos vivos, como ele faz quando te agarra. Isso pode querer dizer, de certa forma, que eles fazem referência aos Kappas, yokais que habitam beiradas calvo, de mano. lagos, arrancando as almas dos humanos que Cara, passaram perto. todos eles Essas eram almas calvos. são chamadas de Shirikodama. Eu até falei em um vídeo sobre a mitologia nórdica em Elden Ring um pouco sobre isso. Depois você dá uma olhada. Me desculpem por ter que dizer isso, mas elas são removidas daquele lugarzinho que fica bem entre as suas nádegas. Mas Ave o fato Maria. dos sem cabeça terem essa capacidade e alguns deles podendo até ser Nossa, encontrados 4K. embaixo d'água reforça essa relação. Junto com os sem cabeça, a gente tem os guerreiros Shishimen, outro tipo de inimigo Shishimen. sobrenatural que faz uso da necromancia pra cima de você, jogando umas bolas de fogo e fazendo Então um tem que show passar o de melzinho na luzes que, espada pra minha matar ele, opinião, tem. Esse é muito melzinho lindo. roxo. Bem, o significado do nome Shishimen para nossa língua é basicamente guerreiro de sete faces. Só que o fato dessa aparição ter esse nome, uma Olha, fica arma que jogando parece essas bastante porras. com uma espada temática do budismo tibetano, uma armadura supostamente sem pele, esse cinto aí que eu me recuso a imaginar o que é, e vários rostos na cabeça, Nossa. me lembra uma divindade dessa mitologia chamada Yama. Yama é um Dharmapala, um nome dado a divindades iradas que protegem os seguidores do budismo de qualquer ameaça. Esse ser assume o cargo de rei do inferno, julgando os mortos enquanto usa uma coroa de 5 crânios, o que poderia ser uma fonte de inspiração. Deixa eu ver se tava pra em live, criação como vocês do estão. Tamo monstro bem, de mano. Sekiro.
Desviando um pouco do Friozinho bom tópico, ao demais. derrotar um desses guerreiros, você Aí consegue quarta-feira eu um vou canto tentar manter isso de cerimonial, ver que são uma adaga esses e um vídeos que punhal vocês branco, mandam. usado em rituais budistas. Essa lâmina ajudava nas oferendas feitas aparentemente ao dragão divino no universo do jogo, usada para cortar um emblema derivado da própria força vital da pessoa e colocado à deriva nas águas da nascente. Isso pode significar que os Shishimen eram sacerdotes do Palácio da Nossa, Nascente esses bichos é e chato faziam também, esses mano. rituais consequentemente gerando os emblemas espirituais que a gente pega. Mas conforme mais e mais deles eram feitos, mais e mais da energia vital desses sacerdotes ia se esgotando também, até chegar em um ponto em que os corpos deles não chegam a morrer pelo fato de serem imortais, mas acabam virando cascas vazias, que continuam realizando rituais com qualquer infeliz que fosse pego por eles, dando origem a essa lenda urbana de Ashina. Claro que são apenas especulações, isso tudo pode ser um monte de coincidência, mas é sempre legal ter uma interpretação no bolso de alguma coisa, né? Sim. Orin é o espírito de uma mulher Orin. aparentemente nobre que morreu eu lembro durante dessa o parto mina aí, do seu velho. filho, associada aos Okami, aquele grupo de guerreiros do Palácio da Nascente, pelo fato de ambos serem vulneráveis Essa mina a é braba, Sabimaru, uma espada envenenada. Mas eu sinto que essa informação tem alguns poréns, então considere isso aí como uma teoria por enquanto. Esse Tem um fantasma tempinho pra pode matar ela, velho. facilmente lembrar Kozodate Yurei, um espírito de uma mãe que ainda deseja cuidar do Caralho. seu filho, mesmo depois de ter O que aconteceu morrido. com o seu O que rosto, lembra moço? o caso de Orin, que morreu antes mesmo de ver o rosto do seu. Shura. Agora, por fim, eu quero falar sobre o final Shura, que só pode ser obtido obedecendo o Pai Coruja e seguindo o Código de Ferro. Fazendo isso, Sekiro abandona tudo e todos e se torna Shura, que também é um baita conceito do folclore. O termo é basicamente como o budismo chama o seu semideus da guerra ou titã, Azura. Em traduções mais modernas, o termo pode se referir também a um antideus. Tem até um jogo sobre ele, desse na porrada. Azura's entre os Wrath. deuses. Mas um Pode ser pá. humano se tornar Shura significa seguir um caminho da violência, raiva, ira e sede de luta incessante. Sekiro pontua muito essa parte da sede de luta, pois quem se torna um Shura não consegue ver nada na sua frente além da próxima vítima. A sua conexão com o mundo é totalmente cortada, tanto é que o protagonista nem fala nada durante esse final. Ele só vai lá e faz, mata todo mundo. Interessante comentar é que o demônio do rancor é um tipo diferente de demônio e não tem relação com Shura. O que tem a ver é o fato de que o escultor falhou em se tornar um, cortando seu braço fora e por consequência acaba virando algo totalmente diferente. E isso, claro, de acordo com um item que você consegue matando o demônio do rancor naquelas lutas de memórias que você acessa no ídolo do escultor. Já o Sekiro, ele não corta o braço, e por consequência tem até as chamas de Shura tomando conta dele, tornando ele num demônio não de aparência, mas uma versão puramente assassina de si mesmo. Porra. No! You're... Eu nem sabia que tinha esse final, velho. You can't be Shura! Porra. Que bad. Será que alguém já pegou esse final de primeira? Soldiers and townfolk alike died by the thousands. Very few survived. Ashina became the setting for the most tragic massacre of the Sengoku Empire. David Jones careca é o nome do membro, For mano. a long time after, it was said a demon lurked the land. Peguei só pra platinar final tenebroso. Bad, hein? Porra. Ai, deixa eu deixar o gostei. Muito bom, mano. Eu gostei das curiosidades. Pô, deve estar dando um trampinho, mano, pra dar uma lida e estudar essa parada.